gente, espero que vocês estejam bem. Quem já me acompanha há bastante tempo sabe que a minha matéria favorita de todos os tempos da física é a astronomia. Então eu vou me empolgar de novo nessa questão, porque essa questão começa falando sobre Urano. Então, claramente, é uma questão sobre astronomia. Ela não dá nenhuma grande dica sobre o que se trata a princípio, não tem imagem, não tem gráfico, não tem nada, mas a gente vai ler o enunciado e a gente vai pensar o que está acontecendo. Então ele fala pra gente que Urano é o planeta do sistema solar em cuja superfície a aceleração gravitacional tem valor mais próximo ao da aceleração gravitacional na superfície da Terra. Então a gravidade de Urano é praticamente igual à gravidade da Terra. Vamos anotar essa informação. A gravidade de Urano, vou chamar de GU, é aproximadamente igual à gravidade da Terra, que eu vou chamar de GT. A lei da gravitação universal de Newton permite deduzir que Urano e Terra também têm valores próximos de... Então, por que a gravidade de Urano e da Terra são muito parecidas? São praticamente iguais. Porque aí vem as alternativas. Também tem valor próximo do produto de suas massas e seus diâmetros. Ou na letra B, de suas massas. Ou na letra C, no produto de suas massas e seus raios elevados ao quadrado. Letra D, em seus diâmetros. Letra E, nas razões de suas massas e seus raios elevados ao quadrado. Então, o que a gente basicamente vai ter que fazer é pensar na fórmula da gravitação universal e comparar com o fato de as gravidades serem iguais. Vamos pensar para a Terra. Então, imaginemos que aqui a gente tem a Terra e aqui a gente tem a gente bonitinho na superfície da Terra. Um belíssimo desenho. Aqui está a Terra, aqui está a gente. A gente tem uma massa M, a Terra tem uma massa que eu vou chamar de MT. A distância entre a gente e o centro da Terra, considerando que a gente é muito menor do que a Terra, apesar de não parecer no meu desenho, a distância entre a gente e a Terra é o próprio raio da Terra, porque o nosso tamanho não é relevante perante o tamanho da Terra toda. Então, a distância entre a gente e a Terra, o centro da Terra, é o próprio raio da Terra. Para a gente calcular a força que existe entre a gente e a Terra, a gente pode usar a ideia da força gravitacional, e aí a gente tem que lembrar da fórmula da força gravitacional, que é a constante da gravitação vezes a massa dos dois corpos que estão se atraindo, no caso, a gente e a Terra. Então, vezes a massa da Terra, vezes a massa da pessoinha que eu desenhei aqui como eminho, dividido pela distância entre eles, que é o próprio raio da Terra ao quadrado. A força gravitacional é a mesma coisa que a força-peso. Então, a gente pode igualar essa força com a força-peso da pessoinha. Como é que a gente calcula a força-peso da pessoinha? A massa da pessoinha vezes a gravidade do planeta onde ela está. Nesse caso, é a Terra. Então, G vezes a massa da Terra vezes a massa da pessoinha dividido pelo raio da Terra ao quadrado é igual ao peso da pessoa, que é a massa da pessoa, vezes a gravidade da Terra. Cortamos a massa da pessoa dos dois lados, então, e chegamos na fórmula para a gravidade da Terra. Do que depende a gravidade da Terra? A gravidade da Terra depende da constante da gravitação universal multiplicada pela massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Então, essa é a fórmula da gravidade da Terra. Ok, e se a gente quiser analisar a gravidade de Urano? Aí vai ser a mesma coisa, né? Só que eu vou trocar tudo que é da Terra por Urano. Então, a gravidade de Urano vai ser a constante da gravitação universal vezes a massa de Urano dividido pelo raio de Urano ao quadrado. Se a gente sabe que eles são iguais, significa o quê? Significa que Gzão vezes massa de Urano dividido pelo raio de Urano ao quadrado é igual a Gzão vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Como o próprio nome do Gzão já diz, ele é uma constante, ele é a constante gravitacional ou constante da gravitação universal. Então, se ele é constante, ele tem o mesmo valor, a gente pode cortar ele. E a gente conclui, então, que a massa de Urano dividido pelo raio de Urano ao quadrado é igual à massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Então, a razão, que é a divisão da massa pelo raio ao quadrado, é que é comum para a Terra e para Urano. Então, é a letra A o produto da massa e seu diâmetro? Não. É a letra B que a massa é igual? Não, a massa de Urano e a massa da Terra são diferentes. O que tem igual é a relação entre a massa e o quadrado do raio. Mas essa relação é um produto? O produto é o resultado da multiplicação. Não, a gente tem a massa dividido pelo raio ao quadrado. Então, não é produto. Também não é igual ao diâmetro. Então, não é a C, não é a D. As razões são as divisões entre suas massas e seus raios elevados ao quadrado. É exatamente a conclusão que a gente chegou aqui nessa parte em que estou fazendo um quadrinho. Então, o que diz a alternativa E é basicamente o que diz a equação que a gente chegou, só que em vez de estar em forma de números, está em forma de palavras. Então, é uma questão muito bonitinha. Achei bem legal, é só a gente pensar na formulinha e traduzir a formulinha, né? O que significa uma coisa escrita em forma de equação para uma coisa escrita em português, diríamos assim, em vez de matematiquês.
E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe já e se inscrevam no canal e continue acompanhando para os próximos vídeos da Santa Casa 2025. Tchau, tchau, gente. Se cuidem.